Acontece o seguinte, que esses fenômenos todos, Maria Lídia, quando a gente olha esses dados, eles demoram para ocorrer, quer dizer, a temperatura subiu, a temperatura desceu ao longo dos anos. Acontece que nos últimos 100 anos, ela começou a crescer rapidamente. Quer dizer, em geral, a temperatura leva 1000 anos para subir, ou 800 anos, e depois 800 anos para esfriar. Acontece que agora ela está subindo rapidamente. E aí, a consequência, o que é isso? É consequência ou é natural? Pois é, não, aí não é natural, não. Aí é o seguinte, é que nós estamos mudando a composição da atmosfera, nós estamos jogando um bocado de CO2, de dióxido de carbono, que é o escapamento dos seus automóveis. Mas essa coisa do CO2, né? Eu vendo ali aqueles cientistas que falam que tudo isso é uma invenção, aí é que está, professor, eu vou jogar a palavra do senhor. Nós temos evidência científica que o CO2 é o maior responsável por esse fenômeno, né, da aceleração do aquecimento? Eu recomendo que você não distorça o seu programa entrando nisso, viu? Por quê? Porque o Bolhão é notoriamente um paladino. A gente tem que ouvi-lo, porque eu já no início eu fiz aquela abertura perguntando se nós temos evidências científicas, né, dessa questão do aquecimento global, ou se isso tudo aí é uma invenção. Mas eu gosto, vamos ouvir, vamos caçar a palavra, não professor. usa essa linguagem. Essa linguagem é a linguagem uma invenção, Maria. E não é boa. Mas a linguagem de jornalista não é boa, professor? Essa linguagem de jornalista. Qual? De que vai ver bobagem, etc. Não, bobagem não, é uma indagação. É uma invenção ou tem fundamento científico? Não tem invenção nenhuma, Maria Lídia. Mas vamos ouvir. Então, vou lhe dizer a minha opinião particular, que afinal de contas só faz 40 anos que eu estudo o clima, e até hoje... Bom, perto dos 8.000 anos e 300 mil anos aqui, o senhor está começando. Exatamente. E até hoje sinto que a nossa ignorância é maior do que o nosso conhecimento. O que aconteceu foi o seguinte, na década de 70, surgiu a primeira crise do petróleo. E depois começou a se agravar. Os países desenvolvidos, os países industrializados, na época se falava que já tínhamos passado do pico, que tínhamos consumido 60% do petróleo que existia no mundo. Então, criou-se, nos países desenvolvidos, uma falta de segurança, eu vou chamar de segurança energética. Não podiam ir para a nuclear, que seria uma boa solução, mas os grupos ambientalistas são totalmente contra. Criou-se um problema de segurança energética. E o petróleo que está aí vai dar para todo mundo? Então vamos fazer o seguinte, vamos inventar a história que o carbono, o dióxido de carbono, o CO2, aquece o globo. Então pegaram um período em que houve um aquecimento, de 1977 até 1998, e telespectador, acabou o aquecimento. 1998 foi o último ano. De lá para cá, os dados de satélite mostram que está havendo um resfriamento global e que vai permanecer assim até o ano 2030, porque os oceanos estão se esfriando e o Sol está entrando no mínimo de atividade que vai produzir menos energia. E aí instalou-se essa falta de segurança energética dos países industrializados, de tal forma que se você disser que o CO2, que sai da emissão da queima de combustíveis fósseis, é o culpado, e de uma certa forma conseguir uma nova ordem global que impeça o aumento do CO2, ou seja, que se consuma menos petróleo, então você estaria reservando esse petróleo para os países industrializados. Maria Lídia, essa é a definição de uma teoria conspiratória. Parece que tem uma conspiração da Shell. Eu concordo também. Maria Lídia, Molhão, você vai voltar para o curso de física que eu dei há 30 anos para você. Os nossos amigos, no ano de 1900, sim, fizeram os cálculos. Sabe, é por isso que Vênus é quente, viu? Falam que Vênus é o senhor, cuidado com essa sua afirmação. Vênus é quente porque a atmosfera de Vênus
é 90 vezes mais densa do que a Terra, e o senhor sabe muito bem CO2, que a lei dos gases diz que PV igual a NRT, quando aumenta a pressão, aumenta a temperatura. Não adianta fazer aí uma equação física, porque eu tenho certeza que o nosso telespectador vai ter dificuldade para entender. Claro. Você poderia ter um programa só dedicado a isso. Mas fica muito difícil de entender para o cidadão comum essa questão. Como é que eu vou explicar para o telespectador que está havendo invernos rigorosos? Que só neste ano espera-se que na Inglaterra... Em alguns lugares molhou. Não, no hemisfério norte como um todo. É Canadá, Estados Unidos, todo mundo está vendo na televisão. Canadá, Estados Unidos, Inglaterra, Europa de maneira geral, China, Rússia. É a onda de calor em Moscou. Isso aí é um evento de tempo. Chama-se bloqueio atmosférico, onde fica um sistema de alta pressão do lado, digamos assim, direito do seu vídeo e um sistema de baixa pressão do lado esquerdo. O sistema de alta pressão, o ar vem do deserto do Saara e traz calor. Produziu a onda de calor na Rússia. Por outro lado, o ar do Ártico entra pelo flanco esquerdo na retaguarda e produziu, então, todas as inundações do Afeganistão. Isso é um evento de tempo. Bloqueio na atmosfera ocorre e às vezes persiste por 1 ou 2 semanas. Clima é um negócio diferente. Clima aquece e esfria. E nos últimos 100 anos foi uma repetição de mais ou menos um ciclo de 50 a 60 anos. Passa 25, 30 anos aquecendo, 25, 30 anos resfriando, e agora já aqueceu e, lamentavelmente, os próximos 20 anos estamos indo para um resfriamento. E atenção, para a sociedade humana, as civilizações humanas, sempre os períodos frios foram piores do que os quentes. Posso entrar um pouquinho? Eu acho interessante esse debate, né? Por 2 cientistas que a gente respeita muito, porque para o telespectador é muito importante ver que nada é passível da gente estar debatendo. Não é? Aliás, a ciência cresce assim. Sim. Né? Uma das coisas... tudo é passível de debate. Exatamente, tudo é muito importante isso. Porque existem interesses também nas explicações, não no caso aqui das explicações, mas a ação humana está promovendo o aquecimento global ou não? Essa é uma questão importantíssima. Na base das causas. Essa é uma questão que precisa ser discutida. Por quê? Porque é óbvio que se nós estamos tendo uma atitude predatória, e eu que trabalho com o território posso dizer que nós estamos tendo uma atitude muito predatória com os recursos ambientais, extremamente, com água, com terra, com vegetação, com a extração de minérios, não é? Com a produção, por exemplo, dos desertos verdes, que é a produção da celulose, não é? Eu acompanhei vida de não sei quantos milhares de córregos que desapareceram. Então, essa ação humana que tem a ver com a exploração do petróleo, que tem a ver com o nosso estilo de vida, que é consumista, não é? Com gastar água, gastar energia, etc. Então, ela está sendo discutida. E essa discussão é uma discussão internacional importantíssima. Importantíssima, não é? Eu acho, de qualquer forma, mesmo é muito importante a gente ouvir os cientistas, mas é muito importante a gente voltar também para as questões de ética, para questões do nosso modelo de desenvolvimento. Quando o professor Goldenberg falava, eu fiquei pensando na frase, se eu não me engano, que foi do Hobsbawm, que ele falou, olha, a humanidade, desde que a industrialização capitalista começou, ela gastou mais recursos do que em toda a sua história anterior. Recursos naturais. Naturais. Isso. Você vê o território dos Estados Unidos cercado de asfalto. Tá bom. E carro, quer dizer, não é um impacto que a gente pode ser, eu não tenho o seu conhecimento na área de clima, mas efetivamente
nós temos um planeta, e há estudos que mostram isso, que para ter um nível, se todo ser humano do planeta tivesse o nível de vida de um americano médio, nós precisaríamos quantos planetas? Mas aí entra uma indagação da questão das razões para essas ações do homem Maria todo, Lídia, que tem essa repercussão, só um minutinho, na natureza. Professor Goldenberg, esses fenômenos, isso acontece por voracidade econômica, por uma questão de voracidade na busca do poder econômico, isso acontece pela ignorância. Por não entender, não saber, o que tem, fazer uma casa bonita lá, porque nós vemos, foram citados aqui que as populações pobres ocupam áreas de risco e tal, mas ao mesmo tempo, basta ir para as praias, para as encostas e verificar as ricas casas que são construídas imensas, né, em espaços, olha-se e fala assim, meu Deus, é uma favela de rico. São mansões de 1000 metros de área construída numa base que sugere que não vai aguentar num dado momento. Então, isso é ignorância, é voracidade, o que é isso? Olha, Maria, não é ignorância nenhuma, né? Tem gente rica, tem gente pobre, né? Sim, mas de repente despenca tudo, vai morrer? Não é ignorância? Mas olha aqui. Não é ignorância? Teve um bocado de gente que já falou que esse sistema é insustentável, né? Sabe, o nosso amigo Malthus, né? Há 200 anos atrás, né? Nosso amigo. Chamou atenção para o fato de que a população estava crescendo muito rapidamente, não é mesmo? E a área agrícola que sustentava a civilização na época não estava crescendo com a mesma velocidade. E que, portanto, nós íamos para um cataclisma, né? E em 1971, por aí, houve um grupo chamado Clube de Roma, né? Que fez novas previsões desse tipo, não só com população, como muitas outras coisas. O que é o seguinte, Maria Lídia, é que um americano hoje, entende? Ele movimenta na sua vida durante um ano, não é mesmo? Cerca de 80 toneladas de coisas, para lá e para cá. Vai no supermercado, compra gasolina, constrói essas casas que você falou, etc. Embalagem, que é impressionante o desperdício de embalagem. É tudo pro lixo. Na Índia, isso na média, o americano é 80 toneladas. Na média, um indiano movimenta 1 tonelada. E no mundo todo, como média, 8 toneladas. Os brasileiros movimentam 8 toneladas. Pensa na sua vida, viu? Você buscando coisas no supermercado, carregando para lá e para cá, é 8 toneladas. No ano? No ano. Então... Eu fiquei exausta só de pensar nessa possibilidade. Mas é verdade. O que é o seguinte, que a ação do homem, Maria, se tornou tão forte quanto as forças geológicas. É pela primeira vez na história que a ação do homem, isso é, 6 bilhões de pessoas que existem no mundo, movimentando 8 toneladas, eles movimentam 48 bilhões de toneladas. Isso é o que os geólogos nos dizem, que os ventos movimentam, as erupções vulcânicas, etc. O homem se tornou uma força geológica. Agora, acontece que as sociedades são organizadas de um jeito que tem gente rica e tem gente pobre. Isso não tem nada a ver com o clima, tem que ver com, sei lá... Com a maneira de ser da sociedade. Com a maneira de ser. E de modo que eu acho que nós procurarmos uma causa direta e discutir física aqui para os seus ouvintes, né? Não tem cabimento. O fato concreto é que a temperatura da Terra subiu 1 grau nos últimos 100 anos. Por razões que podem ser um pouco discutidas, mas é um fato que ninguém questiona. Se não vai subir nos próximos anos, tudo bem. Vamos ver, espero que você viva 10 anos para... eu também. Todos nós. Claro, agora, o nível do mar subiu aproximadamente 1 metro, né, porque os oceanos dilatam. Ou seja, está acontecendo alguma coisa a curto prazo, Maria Lídia. Não é um ciclo de milhares de anos. Então, este é por isso que as pessoas estão tentando colocar a causa como sendo dióxido de carbono. E tem uma quantidade enorme de evidência mostrando que se você aumenta a quantidade de dióxido de carbono na atmosfera, você torna a atmosfera mais quente. Pode haver outros efeitos que compensem isso,
E o Molhon sabe bem dos outros efeitos. É uma questão científica complicada. Agora, a curto prazo, que é o... a longo prazo nós vamos todos estar mortos, como dizia o Roberto Campos. A curto prazo, estão acontecendo esses fenômenos, não é mesmo, que evidenciam o seguinte: há um agravamento dos eventos climáticos extremos, não é mesmo? Sei lá, é onda de calor em Moscou, é frio no norte, etc. e tal, e a sociedade não está preparada. Esse ponto que a Hermínia está levantando é que eu acho que é o ponto fundamental. Então, porque no Brasil, nós estamos despreparados. Você vê, na Austrália, morreu pouca gente, viu? 20 pessoas, né? Mas aqui morreram todos. Então eu vou fazer agora um pequeno intervalo e nós vamos voltar exatamente para encaminhar essa nossa reflexão. O que pode ser feito para o enfrentamento do que é previsível? Qual é a responsabilidade do poder público nas sociedades e a pessoal, a de cada um no mundo em que vive? Fazemos um intervalinho, voltaremos já já.